fique por dentro de tudo o que irá acontecer em Paulo, o apóstolo, no capítulo que irá ao ar dia 7 de junho, segunda-feira. Os romanos que sobreviveram ao desastre caminham em meio às ruínas. Dizem a si mesmo que perderam tudo o que possuíam. Paulo passa por ali com o rosto coberto. Mal dá para reconhecer o rapaz. Um senhor reconhece Paulo, que apressa seus passos. Caminha com muita pressa. Paulo entra em uma casa. Pergunta a um discípulo se ele conseguiu escrever todas as suas cartas, relatar todas as suas viagens. O discípulo responde. Paulo diz: não, ainda falta relatar a última viagem. Os soldados romanos arrombam a porta. Vão até Paulo. O algema logo após diz: finalmente sua hora chegou. Agora Roma vai ficar limpa. Paulo sai dali conduzido por alguns soldados. Já o discípulo, que escrevia suas cartas, é conduzido até a prisão. Aquele soldado afirma para o discípulo que Saulo será eliminado naquele mesmo dia. Ainda ali dentro daquela cela, o soldado diz: vocês poderiam ter ido embora. Vocês poderiam ter ido de Roma o quanto podiam. Foram brincar com os deuses romanos. É isso que dá. Apesar de estar vulnerável, aquele discípulo responde. O soldado romano diz: no entanto, foram os templos dos seus deuses que foram destruídos. O soldado vai até o discípulo, o agride, logo após diz: vai chegar o momento que você pagará por isso. A essa altura, Paulo já foi eliminado. O soldado descreve com detalhes como Paulo foi eliminado. O soldado afirma que Paulo teve um membro separado do seu corpo, sua cabeça. Aquele soldado fica ali por um bom tempo, afirma que todos que estão ali serão eliminados, mas não terão um fim como o de Paulo, pois Paulo, por ser um cidadão romano, teve alguns privilégios. O soldado romano diz: o imperador será criativo na hora de eliminar vocês. Ali naquela cela escura, o discípulo que acompanhava Paulo acalma todos, prega o evangelho deixado por Jesus. Aquele discípulo diz: não podemos nos intimidar pelo que vemos, pelo que os nossos olhos veem. Nossa fé não está nisso. Alguns anos antes, durante uma longa viagem, Saulo adormece. O rapaz tem flashes. Volta no tempo, se vê arando a terra com o auxílio de 2 animais. Um dos animais fica inerte, parado durante o percurso. Saulo o atinge com uma lança. Nesse momento, Saulo é desperto por um dos seus, que grita bem alto, diz a Saulo que chegaram a seu destino. Saulo chega em Cesareia. 5 anos se passaram. Após o falecimento de Jesus, Saulo caminha pelas ruas daquela cidade, demonstra em suas palavras, também atitudes, que é um homem de caráter, possui um bom coração. Na época em que Paulo era chamado de Saulo, muitos sinais e prodígios estavam sendo feitos pelas mãos dos apóstolos. Ato esse que despertou a atenção do sumo sacerdote, onde os apóstolos passavam, multidão se reunia. Por inveja, Caifás manda prender todos os apóstolos na prisão pública, mas naquela noite um anjo do Senhor abre a porta daquela prisão e liberta os apóstolos. Como o anjo os instruiu, os apóstolos vão para o templo logo pela manhã e começam a ensinar. O sumo sacerdote ficou sabendo do ocorrido, ordena aos soldados que levem os apóstolos até o Semedro. Os olhos de Caifás brilham de uma maneira diferente. Se vê fúria nos olhos de Caifás. Todos ali querem saber como aqueles homens conseguiram escapar do cárcere da prisão onde estavam. Os discípulos são chamados de mentirosos, são acusados de blasfemar contra Deus ao revelarem que foi um anjo enviado por Jesus, pelo Messias, que os libertaram. Todos aqueles sacerdotes falam ao mesmo tempo. Já os discípulos ficam em silêncio. Caifás se levanta, fica de frente aos discípulos. Logo após, faz uma pergunta aos discípulos. Diz: não é verdade que nós ordenamos expressamente que vocês não ensinassem usando esse nome?
encheram Jerusalém com a doutrina de vocês. Ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Pedro responde Caifás, diz: é mais importante obedecer a Deus que aos homens. O discípulo continua, diz: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, aquele que vocês eliminaram, pendurando no madeiro. Aqueles sacerdotes que são a lei ali dão gargalhadas, debocham das falas do discípulo. Barnabé não se intimida, continua pregando o evangelho. Fala do amor de Cristo. O apóstolo Tiago também fala do amor de Cristo. Apesar de estarem sendo julgados, os apóstolos estão serenos. Falam com falas suaves. Caifás, com falas alteradas, diz: a única solução para pôr um fim de toda essa rebeldia na rebeldia desses homens contra Deus e o templo é eliminá-los. Gamaliel, que estava em silêncio até o momento, se levanta logo após, pede aos soldados para que retirem os apóstolos dali, o deixem fora do templo, pois irão discutir sobre o assunto. Saulo conversa com Jonatas, ambos falam sobre a seita. Todas as pessoas que seguem os ensinamentos dos discípulos são considerados participantes da seita. Saulo diz que a seita prega absurdos, pois se Jesus fosse o Messias, não seria crucificado. Já bem distante dali, exatamente no cemetro, Gamaliel conversa com os sacerdotes. Gamaliel diz: deixe esses homens ir. O tempo há de mostrar quem é quem. Por isso, digo a vocês, não façam nada contra esses homens, porque se essa obra for dos homens, será destruída. Mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-la. Ainda correm o risco de estar lutando contra Deus. Caifás, por diversas vezes, interrompe as falas de Gamaliel, exigindo que os apóstolos sejam eliminados. Caifás acaba cedendo ao desejo de Gamaliel, mas exige que os apóstolos sejam punidos com chibatadas. Caifás diz: se vamos deixá-los ir, que eles sejam açoitados, para que assim sirvam de exemplo e não causem mais tumulto em Jerusalém. A maioria dos sacerdotes erguem suas mãos, demonstram todo o seu apoio, total apoio a Caifás. Após os apóstolos serem açoitados, Caifás se levanta logo após diz: vocês viram o que acontece com rebeldes? Vão embora e nunca mais preguem no nome desse Jesus. Já é noite, Saulo chega em Jerusalém. O rapaz demonstra ter um bom coração, se compadece com o Senhor, que está ali na rua pedindo esmola. Dá atenção às suas súplicas, dá atenção às súplicas do Senhor e lhe doa uma moeda. Saulo chega à casa de Gamaliel, faz uma visita à sua noiva. No seu olhar, Saulo demonstra que cultiva um sentimento puro, sincero por Gabriela. O rapaz diz que está pronto para se casar, pois já terminou seus estudos, possui recursos para constituir uma família com a moça. Gabriela fica pensativa, parece estar escondendo algo de Saulo, que chega até mesmo perguntar à sua noiva se a moça está escondendo algo. Não muito distante dali, o apóstolo Tiago cuida dos ferimentos do seu irmão, o apóstolo Pedro. Estevão chega ali, pois naquela mesma noite haverá uma reunião onde os apóstolos pregarão sobre o Messias. Já na casa de Gamaliel, Saulo se altera, pois Gabriela revela que segue e participa das reuniões ministradas pelos apóstolos. Apontando o dedo em direção a Gabriela, Saulo ordena à moça, diz a Gabriela, que ela não irá frequentar a reunião. As reuniões ministradas pelos apóstolos, Gamaliel interfere na conversa, pede a Saulo que descanse, conversem no dia seguinte. Saulo decide se hospedar na casa de Caifás. O rapaz não consegue adormecer, vai até a janela de seu quarto, faz uma prece. Fica ali por um tempo. Saulo vê Gabriela saindo de sua casa, acompanhado por uma moça. De maneira cautelosa, Saulo segue sua noiva. De uma curta distância, Saulo vê mulheres e homens entrarem em uma casa onde cantam louvores. Saulo bate na porta. Um discípulo atende Saulo, permite a entrada do rapaz, que diz que é a sua primeira vez ali. Naquela reunião, Saulo diz que ficou sabendo da reunião através da sua noiva. Todos que estão ali falam do amor de Cristo, pregam e colocam em prática
todos os ensinamentos que Jesus deixou. Já Saulo está presente naquela reunião com um semblante de fúria, de indignação. Em certo momento, Saulo diz: se vocês precisam se esconder para falar de Deus, é porque o que vocês fazem não é certo. Que mandamento é esse que vocês seguem? O de mentir? O de esconder? Gabriela tenta conter Saulo, mas é em vão. Saulo continua, diz aos apóstolos, que eles estão mentindo, enganando as pessoas. Saulo acredita que os apóstolos temem a ele. Já o apóstolo diz a Saulo que está em silêncio, pois Jesus o ensinou a não debater com seus perseguidores. O apóstolo Tiago interfere na conversa, diz a Saulo que ali não é o lugar do rapaz. Já Saulo, que ignora as falas de Tiago e continua ofendendo os apóstolos, menospreza o apóstolo Pedro por ter sido um pescador quando Jesus o escolheu como discípulo. Saulo menospreza Pedro por ele não ter estudo algum. Estevão chega ali, diz algumas verdades a Saulo. Estevão diz: você conhece a lei, mas não a entende. Você conhece a história dos seus antepassados, mas não consegue entendê-la. Não consegue aplicá-la em sua própria vida. Estevão revela sentir pena de Saulo. Nesse momento, Saulo parte para cima de Estevão. Gabriela tenta conter seu noivo. Já Saulo cospe no chão, se retira dali, dizendo que irá denunciar os apóstolos no Sinédrio.